Gênesis capítulo 17, apenas os 7 primeiros versículos da palavra do Senhor. Deus muda o nome de Abrão. Vamos meditar nesta palavra nesta manhã. Mesmo depois de uma leitura tão graciosa dos Salmos, feita aqui pelo pastor Emerson, que me deu vontade até de ministrar. Que coisa linda aquele salmo, né, pastor? Mas aqui o livro do Êxodo, capítulo 17, o subtítulo aí vai dizer que Deus muda o nome de Abrão. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto, ou a minha aliança, entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão e de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor neste momento, irmão, sobre esta palavra. Bondoso Deus e eterno Pai, é na tua presença que nos encontramos, ó Senhor. E no nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de ti nesta manhã, Senhor. Nos alegramos, louvando o teu santo nome, bendizendo, meu Pai, que tu és Senhor, que tu és Rei, que tu és o dominador, tu és o Deus Todo-Poderoso, segundo a tua palavra, e por isso nós trememos na tua presença, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus querido, ter misericórdia de nós, perdoando assim os nossos pecados nesta manhã, Senhor, para que possamos, ó Pai amado, sentar à mesa contigo, meu Deus, e fazermos parte desse banquete celestial, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, venha promover, Senhor, fruto de justiça, de sinceridade em nossos corações. Que o teu Espírito tenha liberdade no nosso meio, Senhor, para falar, Senhor, para nos tocar, Senhor. Meu Deus, fica conosco. Toma a tua igreja nas tuas mãos nesta hora. Usa a minha vida, meu Pai. Que o Senhor venha falar na minha boca. Que não sejam as minhas palavras, mas as tuas palavras para conosco neste momento. Ó meu Senhor amado, nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém? Podeis tomar assento em nome de Jesus. Quero agradecer a confiança do pastor de estar dando assim a oportunidade para estar ministrando a palavra aqui na congregação. Que Deus continue abençoando os vossos louvores. Eu fico pensando, se eu fosse ministro de louvor, o que seria de mim hoje, né? Com essa voz rouca. A gripe quis me pegar, irmãos, mas eu dei um show nela. Falei, você não vai me pegar não, mas ela deixou a marquinha aí, né? Minha voz está um pouquinho embargada. Amados irmãos, quero ministrar aos vossos corações nesta manhã, com a graça de Deus, a mensagem baseada ao tema Aliança com Deus. Aliança com Deus. E nós sabemos que aliança é coisa séria. Diga para o teu irmão, aliança é coisa séria. Louvado seja Deus.
Amados, a aliança é algo muito, mas muito sério. Às vezes, falando assim, nós passamos desapercebido da importância e da seriedade que é, né, ter aliança com alguém. Porque a aliança, ela fala de união. E não é de uma união qualquer, não. É um pacto. Especialmente no tempo de Abraão, essa aliança entre os homens era feita com um pacto de sangue. É por isso que Jesus diz que a ceia, o sangue dele é o sangue da nova aliança. Porque o sangue traz essa responsabilidade. O sangue traz essa pureza. O sangue traz esse compromisso. E naquela época era feita a aliança com esse pacto. Cortava-se o dedo das pessoas, das partes que estavam ali compactuando com aquele assunto, com aquela transição de negócio. E o sangue era o selo da aliança. Então não podemos pensar na aliança de qualquer maneira. Se a aliança entre um homem e uma mulher num casamento, que também é um pacto de sangue, que é por isso que a palavra diz que não são mais um, mas são dois em uma só carne, pacto de sangue. Se a aliança entre um homem e uma mulher é tão séria, é tão complexo, imagina uma aliança com Deus, meus irmãos. E Deus, Ele está fazendo aqui, Ele está se apresentando a Abraão para um pacto, para uma aliança. Louvado seja Deus. E a primeira coisa que Deus exige de Abraão aqui é o que, igreja? É que ele deva andar na sua presença. E não somente isso, mas que ele seja perfeito. Aleluia. Mas às vezes nós queremos andar na presença de Deus de qualquer forma. E hoje nós temos uma palavra que nos desperta acerca dessa importância. Como nós estamos andando na presença do nosso Deus? Como nós estamos nos portando? Qual é o nosso comportamento na presença do Senhor? Qual nível de perfeição nós estamos adquirindo, alcançando para sermos servos de Deus, de andar na presença de Deus? Anda na minha presença e ser perfeito, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Não há aliança, meus amados irmãos, sem um relacionamento prévio. Não há uma aliança sem um desenvolvimento de relacionamento pessoal. Jamais você vai ter uma aliança com a pessoa que você não conhece. Jamais você vai negociar com alguém que você não conhece e fazer uma aliança com ela. É necessário que haja conhecimento com a pessoa do pacto, com a pessoa da aliança. E nós vamos observar que isto é necessário, porque é necessário um desenvolvimento de relacionamento com a pessoa da aliança. Um dia, se tem alguém casados aqui, eu creio que tem, eu pelo menos sou, o pastor e os demais irmãos, nós nos casamos. Um dia nós precisamos aliançar a nossa noiva, mas para isso acontecer foi necessário que você desenvolvesse com ela ou com ele um relacionamento, um período de tempo, um momento para que você pudesse realmente confiar naquela pessoa e assim aliançar. Então você descobre que aquela pessoa, você pode confiar nela. Você descobre que aquela pessoa é de extrema confiança e por isso você vai dar este voto de confiança, fazendo com ela um pacto, uma aliança. E Deus, Ele fez isso com Abraão, antes dele ser Abraão.
Abrão quer dizer pai das alturas. Abraão, pai de multidões. Então Deus, Ele tem Abrão, pai das alturas, né? No seu convite, na sua chamada. Quando nós vamos observar lá em Gênesis capítulo 12 exatamente, nós vamos ver Deus chamando Abraão para uma jornada, para uma experiência. Aleluia. E ali Abraão, na sua obediência, ele sai na direção de Deus, ele faz uma caminhada com o Senhor, e é nesta caminhada que Deus prova Abraão. É nesta caminhada que Abraão conhece melhor a Deus. É nessa peregrinação que Abraão tem uma experiência com o Senhor. Na sua jornada, nas suas andarilhas, por tantas terras, tendas que ele armava, tendas que ele desarmava, altares que ele edificava em lugares diferentes, mas a verdade é que Abraão estava tendo um relacionamento com Deus. A nossa jornada aqui, meus irmãos, é um relacionamento com Deus. A nossa vida com Jesus é uma peregrinação, como Abraão teve com Deus desde o princípio. E é nessa peregrinação que a igreja precisa se relacionar bem com Deus. É nessa jornada que nós precisamos desenvolver com Deus um relacionamento sincero. Porque haverá um momento de uma aliança perpétua. Haverá um momento que Deus vai mudar o nosso nome. Haverá um momento que Deus vai nos chamar para uma mudança de identidade. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, Ele está fazendo isso aqui com Abraão para um exemplo nosso. A palavra já traz o ensinamento. Não precisamos ser muito espiritual para entender o que Deus está fazendo. E Deus chama Abraão, irmãos, quando Abraão tem 75 anos. Abraão, aos olhos do Senhor, era um menino, um moço, pronto para ser experimentado. 75 anos, hoje a gente está capengando. Naquela época, 75 anos, estava de pé, irmãos, fortão. E assim estava Abraão. Passou-se 24 anos, Abraão, tendo experiência com Deus. A experiência de Abraão com Deus, para que Deus fizesse esta aliança, foi 24 anos. Ele tinha 75 e agora está com 99. São 24 anos de experiência, irmãos. Qual é a tua experiência com Deus? Quanto tempo faz que você está na caminhada com Jesus? Eu estou engateando, estou tendo experiência com Jesus, mas eu sei que um dia o Senhor vai me chamar para uma aliança perpétua. Eu sei que um dia Ele vai me chamar para mudar o meu nome. Aleluia. Um dia Ele vai te chamar para mudar o teu nome. E você precisa estar bem nesse relacionamento com Deus, para que Ele não venha excluí-lo, mas que Ele venha perpetuar o pacto, renovar a aliança, perpetuando assim a eternidade em nossas vidas. Então Abraão, agora aos 99 anos, Deus fala: não chamará mais Abrão o seu nome, mas Abraão será o seu nome. Porque multiplicarei grandissimamente a tua descendência, a tua geração, as nações, reis sairão de ti. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E Abraão viveu, amados, da sua chamada até os seus últimos dias, 100 anos com Deus. Porque Abraão viveu 175 anos. Lá no capítulo 22 você vai ver
que Abraão ali, ele termina os seus dias com 75 anos. Ou seja, Abraão viveu com Deus, tendo experiência com Deus, aleluia, 100 anos. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. O quanto Abraão aprendeu com o Senhor. E nesta manhã, amados, é mais um estágio de experiência, é mais um momento que nós aprendemos com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus está fazendo promessa a Abraão e perpetuando esta promessa. Ou seja, amados, a promessa de Deus com Abraão não termina em Abraão em si, mas ela se perpetua em nossas vidas. Aleluia. E Deus, ele vem inovando e renovando esta aliança. Louvado seja Deus. Se nós pararmos para observar, Deus, quando ele chama Moisés, ele tira o povo do Egito através de Moisés. Mas lá na frente nós vamos ver que Deus, ele começa a colocar situações e mostrando a Moisés que o povo quebrou a aliança que foi feita lá no Egito, onde foi expelido sangue nos umbrais das portas. Aliança com sangue, irmãos, estava sendo feita ali também. Estava renovando-se o pacto que Deus tinha feito com Abraão, e o povo quebrou aquela aliança também. E Deus faz questão de usar Moisés para renovar o pacto da aliança. E nós vamos ver depois de Moisés que Deus toma Josué e novamente renova o pacto da aliança. Então não é de se estranhar quando Jesus toma o cálice e diz: este cálice é o meu sangue, que é derramado, o sangue da nova aliança. Deus, ele vem renovando o pacto. Êxodo capítulo 19, versículo 5 ao versículo 7, vai dizer assim, amados: agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Deus está no Monte Sinai falando com Moisés e passando as ordenanças a Moisés acerca de uma nova aliança. Mas o que não é estranho, o que é de se esperar e o que é incrível, é que neste momento, amados, que Deus está ali no Sinai, no monte, falando com Moisés, e Deus está retomando o povo. Deus está renovando a sua aliança, renovando o seu pacto com o povo. É um momento peculiar na vida de Israel, porque Deus faz questão de falar com Moisés para santificar o povo, preparar o povo para apresentar o relacionamento que ele tinha com Moisés. Deus, ele faz questão de se apresentar ao povo, a mostrar ao povo a maneira como ele tratava Moisés e como Moisés falava com ele. Será que isto serve para nós entender que Deus quer um relacionamento de transparência? Será que isso serve para nós, a igreja do Senhor, que Deus quer um relacionamento sério com a sua igreja? Deus fala a Moisés, fala para o povo se santificar, lave as suas vestes, porque em 3 dias você vai trazer o povo às extremidades deste monte e vai colocar limite para que o povo não exceda, para que não ocorra o caso de que morram.
pela presença gloriosa do Senhor naquele monte. Nós sabemos e conhecemos a palavra de Deus, que somente Moisés e Arão subiu ao monte, e Deus não permitiu ninguém, nem os animais. Foi colocado limite: até aqui vocês ficam, daqui para frente não venham. Mas dali o povo conseguiu ver o relacionamento que Moisés tinha com Deus. O povo viu Moisés falar com Deus face a face. Ouviam-se a voz do Senhor daquela nuvem. A nuvem baixou literalmente no monte, para que Deus falasse com Moisés. A única coisa que impedia Moisés de Deus era aquela nuvem. A única coisa que separava Deus de Moisés era uma nuvem. Lá estava o Senhor falando com Moisés e o povo via. Deus estava mostrando: veja o relacionamento que eu tenho com o meu filho, com aqueles que eu chamo, com aquele que eu escolho, com aquele que eu ordeno. Aleluia, louvado seja Deus. E Deus está falando conosco nesta manhã. Como que está o teu relacionamento com Deus? Qual o grau de intimidade que você está tendo com Deus? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus está mostrando que Ele é Deus de relacionamento, irmãos. Deus não nos chamou para nós andarmos por aí de qualquer forma. Nós temos que andar por aí como filhos de Deus. Nós temos que andar por aí como alguém que tem conhecimento do nosso Deus. Você só vai ter conhecimento de Deus se você ter relacionamento com Deus. Você só pode ter uma aliança com Deus renovada se você renovar o teu relacionamento com Deus. Quem sabe nesta manhã o Senhor está falando: você precisa melhorar o seu relacionamento comigo. Quem sabe o seu tempo de oração tem sido pequeno. Talvez você tenha andado disperso do mundo espiritual. Talvez você não tenha se dado conta que você pertence ao reino de Deus. Aleluia. Você pertence ao reino de Deus, irmão. Você pertence ao reino de Deus. Aleluia. Isso é mais do que motivo para você querer se relacionar com Deus, porque Ele é o teu Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Ele é o teu Senhor. Renove sua aliança com Deus. Não perca a oportunidade não. Hoje é culto de Santa Ceia. Olha que mesa linda. É coisa que eu acho maravilhoso, pastor. É uma mesa bem decorada, porque a gente prepara um banquete aqui para a igreja, mas também é para Jesus, porque Ele se faz presente. Então quando nós estamos aqui colocando a mesa, tem que ter esse carinho, tem que ter esse toque verdadeiramente, porque o noivo se faz presente. Aleluia, Ele se faz presente. E você pode renovar a sua aliança hoje com este noivo. Quem sabe você pode falar: eu não tenho andado muito bem, mas hoje, Senhor, eu quero renovar uma aliança contigo. Senhor, hoje eu quero fazer um pacto com o Senhor. Eu quero ser mais íntimo de Ti. Aleluia, louvado seja Deus. Então mostra o relacionamento que você tem com Deus. Mostra o seu relacionamento com Deus. Você faz parte do reino. Não podemos esquecer, amado, que na palavra do Senhor, Jesus falando, Ele diz, Lucas precisamente, o Evangelho de Lucas precisamente fala com mais detalhe, que Jesus fala assim: desejei muito comer a Páscoa convosco,
porque esta é a última vez que eu vou comer a Páscoa de corpo presente, até que se cumpra no reino do meu Pai. Nós vamos ver Marcos e Mateus falando que o Senhor diz assim: e não beberei mais do fruto da vide, até que se cumpra, até que eu beba de novo no reino do meu Pai. Aleluia. Meus amados irmãos, o Senhor, Ele participa da ceia. Louvado seja Deus. Ele diz: até que eu beba de novo no reino do meu Pai. Aqui é o reino de Deus. A igreja, o ambiente da igreja é o ambiente do reino de Deus. E o Senhor, Ele bebe conosco no reino de Deus. Mas haverá uma ceia aonde a aliança se perpetuará, aonde o nosso nome será mudado, aonde você terá um novo nome. Aleluia, louvado seja Deus. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos participar na presença dEle. E eu quero chegar a um ponto aqui interessante. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, se o tempo me permitir, é claro. Mas nós vamos falar de um ponto importante na nossa Santa Ceia, viu, pastor? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus, amado, Ele tem sido bondoso para com o seu povo. Desde aquele tempo, Deus vinha renovando o seu pacto. Deus vinha frisando no coração do povo a nova aliança, o renovo da aliança, o novo pacto. O povo caía, o povo pecava, Deus colocava de pé de novo. O povo pagava um preço terrível, não aprendia, errava de novo, Deus colocava de pé de novo. Teve um certo momento, amados, que os moabitas invadiram as terras de Israel. E a Bíblia vai dizer que estava enterrando um homem naquele momento. E quando os israelitas souberam que os moabitas tinham invadido as suas terras, eles jogaram o defunto, jogaram aquele homem de qualquer maneira. E por incrível que pareça, aquele homem caiu no sepulcro de Eliseu. E quando ele toca nos ossos de Eliseu, a Bíblia diz que ele ressuscitou. E por que isso aconteceu? Está escrito em 2 Reis 13, 23. Mas o Senhor foi bondoso para com eles, teve compaixão e mostrou preocupação por eles, por causa da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Veja que coisa linda. Deus, Ele não esquece da sua aliança. Deus, Ele não esquece do seu compromisso. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. E o que é que Deus espera da sua igreja? Que ela seja uma igreja fiel. Deus mostra o seu relacionamento para com a sua igreja. O que é que Deus quer da igreja? Que a igreja mostre o seu relacionamento para com Deus. O nosso tempo na congregação, a nossa vinda nos cultos, não pode ser de qualquer forma. Não pode ser de qualquer maneira. Você está vindo porque você tem um relacionamento com Deus. Você está vindo porque o Espírito de Deus está na sua vida. Eu tenho a mais absoluta certeza que você não vem aqui nessa congregação porque você ama o pastor Emerson, ou porque você ama a pastora Evelyn, e agora o pastor Oliveira também. Eu sei que vocês nos amam, mas vocês não vêm aqui só por causa de nós. Vocês vêm aqui porque vocês têm um relacionamento com Deus. E quem tem relacionamento com Deus tem compromisso com Deus, irmãos. Essa é a verdade. Deus fez uma aliança com Abraão porque no relacionamento com Abraão Deus viu o compromisso que ele tinha com ele.
Deus viu em Abraão em 24 anos que ele era um homem responsável e comprometido com a sua verdade. Seja comprometido com a verdade de Deus. Seja comprometido com a palavra, porque a palavra de Deus é a verdade. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória ao nome de Jesus. Eliseu, depois de morto, ainda Deus usava. Já pensou? Até os seus ossos fala. Até nos ossos do profeta tinha o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por quê, irmãos? Intimidade com Deus, irmãos. Quer ser usado por Deus? Tenha intimidade com Ele. Quer ser uma bênção na mão de Deus? Tenha intimidade com Ele. Quer ser uma bênção na obra de Deus? Tenha intimidade com Deus. Aí nós temos alguns irmãos que dizem assim: ah, mas eu não tenho dom. Ah, mas eu não sei fazer essas coisas. Ah, mas eu vim para ficar sentado mesmo. Tenha intimidade com Deus e você vai ver. Tenha intimidade com Deus e você vai ver o que Deus faz de você. Porque não podia existir alguém mais tímido do que o pastor Oliveira. Eu era tímido de me esconder atrás das coisas. Era timidez ao extremo. A minha família sabe muito bem disso. Até que eu comecei a perder um pouco essa timidez. Comecei a lidar com pessoas. A vida exigiu de mim. Tive que ter relacionamento com pessoas. E depois que eu conheci Jesus, eu tive relacionamento com Jesus e Ele me libertou. E Ele fez de mim uma tagarela. É por isso que eu falo muito. Tem hora que não dá tempo pregar, né, pastor? Porque fala mais do que a boca. Ô menino abençoado, louvado seja Deus. Mas a verdade, irmão, é que a nossa aliança com Deus depende do nosso relacionamento com Deus. E por incrível que pareça, irmãos, por mais que nós pensamos que nós vivemos no tempo da graça, que a nossa aliança com Jesus é uma aliança nova, como ele disse, né? Uma nova aliança. Essa nova aliança requer de nós muito mais postura, muito mais santidade, muito mais pureza, muito mais desenvolvimento do que a aliança do antigo pacto. A nova aliança com Jesus, ela nos traz maior peso, maior responsabilidade. Foi o Filho de Deus que veio conviver com a igreja. Foi o Filho de Deus, o unigênito do Pai, que pessoalmente fez essa nova aliança. Deus não se contentou tão somente de falar, mas Ele veio pessoalmente fazer. É isso que eu entendo. E aí nós vamos ver que lá no escritor aos Hebreus, capítulo 9, versículo 15, vai dizer: por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Você está vendo que você faz parte da primeira aliança? Você está vendo que o seu resgate está ligado no resgate de Abraão? A sua chamada está associada à chamada de Abraão? De lá para cá as coisas só vêm se inovando. E é por isso que recarrega aqui uma responsabilidade maior do que nós imaginamos. Como é que nós estamos vivendo com Jesus? Como é que está o nosso relacionamento com Jesus? É necessário pensar nisso, irmãos. O apóstolo Paulo, quando ele diz que nós temos que ser transformados pelo novo entendimento.
A nova aliança em Cristo nos traz esse aprimoramento. Deixa eu falar para vocês aqui uma coisa. Esse novo aprimoramento que a igreja tem o privilégio de receber do Pai, eles não tiveram. Eles não tiveram uma mente, um coração regenerado por Jesus para viver o pacto da aliança. Mas nós tivemos. O Espírito Santo de Deus, quando ele chega na nossa vida, ele chega regenerando. A palavra regenerar significa gerar de novo. Você foi gerado, corrompido e regenerado na pessoa de Jesus. Então o apóstolo Paulo está frisando isso. Você foi regenerado, então transformais pela renovação do vosso entendimento, pela regeneração do Pai. A nossa aliança não pode ser desenvolvida de qualquer maneira. A nossa aliança com Jesus requer, amados, um renovo. A nossa aliança com Jesus requer inovação, renovação, transformação, porque esta é a verdade. Louvado seja Deus. Deus está honrando a aliança que fez com Abraão. Aleluia. Deus está renovando. E você é a continuação desta aliança. Diga para o teu irmão, você é a continuação desta aliança. Pense nisso, em nome de Jesus. Você é a renovação desta aliança. Louvado seja Deus. Jesus é a nova aliança da igreja. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, 25, vai dizer: semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. E vocês devem fazer isso todas as vezes na minha presença. E vocês devem fazer isso todas as vezes em memória de mim, ou na minha presença. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus é uma transição da aliança antiga para a nova aliança. Ele é a ponte de alcance. Por isso que nós somos alcançados. Jesus nos alcançou. Nós somos plantados, irmãos, no Israel antigo. Nós éramos um jambuzeiro brabo, como o apóstolo Paulo diz, e fomos enxertados na oliveira verdadeira. Aleluia. Jesus fez isto. Nós podemos nos alegrar com isto. Se eu fosse você, já tinha glorificado a Deus por isto. Porque você não é mais um qualquer. Você é enxertado na oliveira verdadeira. O que é que acontece quando nós enxertamos uma planta em outra planta? Aquela planta que foi enxertada, ela se torna igual àquela que está plantada. Quem está plantado é Israel. Nós estamos enxertados neles. E nós temos a obrigação de ser melhor do que eles, porque eles ainda vão ser alcançados no dia do Senhor. Se bem que tem muitos israelitas, judeus convertidos, né? E louvado seja Deus por isso. Mas, amados irmãos, nós precisamos ter uma aliança com Deus verdadeira, um pacto de sangue. Aleluia. Os irmãos sabem que quando a gente fala de aliança, a gente está falando de relacionamentos. E eu posso até me basear bem, falando de relacionamento, com o tipo de relacionamento típico da época. Você sabe que os judeus ortodoxos, até hoje, alguns deles ainda têm esse costume.
o meu filho vai casar com a filha da Evelyn, porque eu gosto da família do pastor, da família dele, da linhagem dele, e o meu filho tem uma linhagem também, né, sã, pura, incontaminável, inadulterada, e eu quero que o meu filho continue essa linhagem. Então eu combino com o pastor, o meu filho casa com a filha dele, e os pais é quem decide. O filho agora tem a obrigação de amar, de tratar, de respeitar e edificar a família e constituir família e etc. Mas o que é notório nesse tratado é que os filhos cresciam prometidos. E quando se tornavam moços, adultos, então os pais levavam na casa do outro para conhecer a noiva, aquela que era prometida. E o filho ficava ansioso para saber se era bonita, como que era, se era formosa, né? E quando chegava lá, aquela noiva tinha que estar adornada. Ela tomava banho de pétalas, recebia massagem, vestia sua melhor roupa, usava o seu melhor perfume. Para quê? Para receber o noivo. E quando o noivo chegava, ele olhava para a noiva e achava graça, porque era bonita mesmo. Normalmente era bonita, não eram feias. Eram bem escolhidas aos olhos do pai, é claro. E o pai vai escolher uma coisa ruim para o seu filho? Não, né? Mas a verdade é que era assim. Em alguns casos extremos, o filho olhava e não se agradava muito do que via, mas ele tinha que casar assim mesmo. Mas ele levava consigo, irmãos, presta atenção, uma efígie que fala, né? Uma moeda, uma medalha. E naquela medalha estava escrito por um lado o nome dele, e do outro lado da medalha o nome da noiva. E ele levava isso e dava a ela como um pacto daquela aliança. Ela tinha que guardar aquela medalha como sinal de fidelidade e de compromisso. E quando os pais se retiravam, o noivo se retirava, ele não podia ver mais a noiva até o dia do casamento. Ele só podia revê-la no dia do casamento. Mas tinha algo interessante aqui que nós vamos aprender com isso, que eu falei, que falava o significado da nossa Santa Ceia. O noivo estabelecia um amigo de confiança para ter contato com a noiva. Então aquele amigo do noivo, ele de tempo em tempo ele viria à casa da noiva para saber como ela estava. Ele trazia presentes do noivo, ele trazia notícias do noivo. E os presentes que ele trazia eram presentes bons, eram joias, colares, anéis, diademas, coroa, coisa desse tipo. E era dado à noiva, pastor, pelo amigo do noivo. Levava, entregava. Por que, igreja? Porque era com aquelas joias que aquela noiva ia se adornar para o dia do casamento. Tanto é que no dia do casamento, se a noiva não tivesse bonita, a culpa não era dos pais da noiva, era do noivo. O noivo é que se responsabilizava de adornar a noiva. Se fosse você, já tinha dado glória. Aleluia. Porque é Jesus que faz isso com a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Sim ou não? Quem é o amigo de Jesus? O Espírito Santo, irmãos. É Ele que traz os presentes. É Ele que traz os dons. É Ele que traz notícia do céu. Aleluia. É Ele que desce para a sua noiva. É Ele que desce para a igreja. É o amigo do noivo. Aleluia. Haverá um dia que o noivo vem pessoalmente. Nós sabemos disso. Mas até Ele vir, quem vem é o amigo. Ele está aqui nesta noite. Nesta manhã. Ele se faz presente. O amigo do noivo está aqui, o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E Jesus, ele disse isso, sim ou não? Eu vou, mas eu não vos deixarei só.
eu enviar-vos-ei o meu amigo, o Espírito Santo, o Consolador. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu ensinei. Você não está só, meus irmãos. Nós nunca vamos estar sozinhos. A igreja do Senhor nunca vai estar só, porque existe um compromisso, existe uma aliança de sangue, aleluia, entre o noivo e a noiva, que é a igreja. Haverá um momento, amados, que nós vamos sentar com Jesus pessoalmente, mas aí a noiva deixa de ser noiva para ser esposa, amém? Porque a Bíblia diz claramente que a noiva, a igreja, será resgatada, tomada, arrebatada, tirada com força. Ela será levada e será adornada, preparada, caprichosamente. Apocalipse vai dizer que ela desce do céu, ataviada, adornada e adereçada. Ou seja, no endereço certo. Ela não desce mais como noiva, mas como esposa do Cordeiro. Aleluia, louvado seja Deus. Então nesta manhã, aproveita o banquete. Aproveita o banquete. A noiva preparava o banquete para esperar o amigo do noivo. E fazia-se as melhores comidas, as melhores recepções. Por quê? Quando o amigo do noivo voltava para o noivo, tinha que levar notícias boas. Olha, ela está mais bonita cada dia. Olha, a noiva está linda. Olha, Senhor, a noiva preparou um banquete. Eu estou sendo honrado na tua ausência. Aleluia. Se eu fosse você, já tinha dado glória. Porque nós temos que honrar o Espírito Santo de Deus, que Ele se faz presente aqui. Eu estou sendo honrado. Cada vez que eu me manifesto, há um banquete, há uma preparação, há uma recepção. E a noiva cada dia mais bonita. E o noivo está lá contando os dias e horas para encontrar com a noiva, para recebê-la, aleluia, nas bodas do Cordeiro. Como é que você está se preparando para o noivo? Como é que você está se preparando para o grande dia do Senhor? Para as bodas do Cordeiro? A esposa de Cristo, como é que ela está? A noiva de Cristo, como é que ela se encontra? É aqui que nós nos preparamos. É aqui que nós nos relacionamos com Jesus. O nosso relacionamento vai dizer a noiva que somos. O seu relacionamento vai dizer a noiva que tu és para com Jesus. Então se prepara, igreja, porque o dia do Senhor está chegando. Enquanto isso não acontece, vamos sentar à mesa com o amigo do noivo, amém? Quem pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Louvado seja Deus.